Pietro Wilson se revirava, com os pesadelos do dia anterior preenchendo seus sonhos. Em seu sono agitado, testemunhou o massacre de colegas no local 22. Desconhecidos invadiram a instalação atirando em todos os funcionários. Todos, exceto Pietro. Ele recordou correndo para o fundo da instalação e sendo encurralado em uma sala de concreto sem janelas. Lá, ele encontrou o SCP-5000, um traje de exclusão que permitia que ele se tornasse indetectável para os sentidos humanos. Estava um passo além da invisibilidade. Ele conseguiu sair do local 22, mas os olhos dos homens que ele matou para fugir o assombravam. Pietro nunca matou antes. O único consolo era que o traje que ele usava parecia ter assumido o controle, logo suas ações não eram exatamente suas. Ele se perguntava, o que teria feito sem o traje? Teria ele matado mais um para fugir? Depois de sair da instalação, Pietro foi a um refúgio SCP. Foi onde ele agora se encontrava. O massacre de centenas no local 22 foi ruim. Mas o que ele encontrou quando ligou as notícias no refúgio foi pior. SCPs foram libertados mundialmente, causando milhões de mortes. O que estava acontecendo? Pietro acordou assustado de um pesadelo. Ele hiperventilava, mas se recuperou rapidamente e sua respiração acalmou. Um alerta brilhou à frente dos seus olhos. Pietro Wilson ainda estava contido dentro do SCP-5000. O traje não o deixaria ir. Instintivamente tentou esfregar os olhos, mas as mãos metálicas do traje apenas batiam contra o capacete. Ele queria sair deste traje. Pietro se levantou e foi até a televisão. Ele estendeu a mão para ligá-la, mas hesitou. Ele pensou, eu realmente quero ver o quão ruim as coisas ficaram desde que eu adormeci? Mas ele precisava saber. Ele se encheu de medo ao ligar a televisão e ver as primeiras imagens. O mundo parecia estar acabando, e parecia que a Fundação SCP era responsável. Como poderia ser? Eles deveriam proteger a humanidade, não destruí-la. Pietro precisava desvendar a verdade do ocorrido. O SCP-5000 possuía uma função que lhe permitia registrar todas as suas descobertas. Mesmo que ele não saísse vivo disso, talvez um dia alguém encontrasse o traje e conseguisse acessar o que ele havia aprendido. Sua primeira anotação no diário foi em 1º de fevereiro de 2020. Enquanto Pietro observava o massacre na televisão, começou a conectar o que havia testemunhado. Ele sabia que um esquadrão especial eliminou todos no local 22, seu local de trabalho. Ele tinha conhecimento da liberação dos SCPs. Ele sabia que o mundo estava acabando. Mas por quê? Enquanto Pietro refletia, surgiu um apresentador de notícias. Você acabou de ver relatos globais de monstros arrasando cidades e vilas. Tudo começou com uma mensagem misteriosa da autodenominada Fundação SCP. O Conselho 05, seu corpo governante, emitiu a seguinte declaração. Para aqueles que atualmente não estão cientes de nossa existência, representamos a organização conhecida como Fundação SCP. Nossa missão anterior focava no confinamento e análise de objetos anômalos, entidades e outros fenômenos. Essa missão foi o foco da nossa organização por mais de 100 anos. Devido a circunstâncias fora do nosso controle, essa diretriz agora mudou. Nossa nova missão será o extermínio da raça humana. Não haverá mais comunicação. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A Fundação SCP declarou guerra à raça humana. Como poderia ser? O que levou o Conselho 05 a mudar toda a sua missão de proteger a humanidade para acabar com ela? Um SCP poderoso poderia ter assumido o controle ou influenciado a decisão do Conselho? Pietro ligou o rádio, zapeou os canais de televisão e buscava na internet informações do que ocorreu nas últimas 24 horas. Ele viu primeiro uma criatura parecida com um humano, com braços e pernas desproporcionalmente longos, olhos negros profundos e boca em grito silencioso, exibindo dentes afiados como lâminas. Dos arquivos aos quais ele teve acesso, Pietro descobriu que essa era o SCP-096. Uma criatura que era dócil até que alguém visse seu rosto. Momento em que a SCP começaria a gritar e chorar antes de caçar quem quer que visse seu rosto e os abatesse. Mudou de canal rapidamente. O arquivo indicava que o SCP-096 desmembraria o espectador, mesmo se visto em uma tela. Certamente não poderia ser verdade. Potencialmente, milhões acabaram de vê-lo na televisão. O que aconteceria com eles? O que aconteceria com ele? No próximo canal, imagens de um animal gigantesco no oceano. Este era o SCP-169, um leviatã da era pré-cambriana. A criatura de aproximadamente 5.000 quilômetros de comprimento nadava lentamente sob a superfície do oceano.
A transmissão repentinamente mostrou tsunamis devastadores e destruição por terremotos. Quando o SCP-169 foi despertado de seu sono pela Fundação ao detonar bombas nucleares nela, começou a tentar escapar do perigo. O movimento da criatura massiva causou desastres naturais, destruindo comunidades costeiras ao redor do mundo. Em outro canal, Pietro estava assistindo enquanto o chanceler da Alemanha fazia um discurso, anunciando que o país estava declarando guerra à Fundação SCP. Fora da câmera, o som de um sino tilintando podia ser ouvido. Um homem trajado de mordomo vitoriano pegou uma caneta da mesa do chanceler. Ele se aproximou do chanceler, ergueu a caneta enquanto a câmera cortava, mas tiros e gritos foram ouvidos antes da interrupção da transmissão. Notícias indicam que o mesmo mordomo vem envolvendo líderes mundiais em eventos semelhantes desde que a Fundação SCP alterou sua missão. Pietro vasculhou os arquivos do traje para tentar descobrir o que estava acontecendo, e descobriu que o SCP-662 deve ter sido conectado. Uma estranha doença de pele, o SCP-610 assolava Nova York e Delhi, cobrindo os hospedeiros com erupções e furúnculos antes de tentar dominar seus corpos. Finalmente, boas notícias. O surto parece estar contido pelos esforços da Coalizão Oculta Global e da Igreja do Deus Quebrado. E então, algumas más notícias, pois o SCP-6882 também havia sido liberado. Um enorme monstro crocodiliano, sua única missão era destruir toda a vida. Alimentado pelo ódio por seres vivos, tornou-se a ferramenta ideal para a nova missão do Conselho 05. Pietro ouviu rumores sobre SCPs que poderiam destruir o mundo instantaneamente, mas a Fundação não optou por esse caminho. Ainda. Queriam preservar o resto do planeta? Talvez houvesse resistências na Fundação SCP, buscando impedir o Conselho 05 de cumprir sua missão. Tudo que Pietro sabia era que, no momento, havia alguns SCPs realmente perigosos por aí, causando estragos. Pietro ouviu repentinamente uma explosão distante, mas suficientemente próxima para deixá-lo nervoso. Talvez fosse melhor ele ficar na casa segura até o apocalipse passar. O traje estava o mantendo saudável, nutrido e indetectável para os inimigos. Qualquer um ficaria em reclusão e segurança, mas Pietro precisava de respostas. Ele sentia a responsabilidade de registrar e compreender todas as ações da Fundação SCP. Ele trouxe um mapa dos locais do SCP na área em seu display. O mais próximo era o local 19. Era hora de se aventurar no fim do mundo e encontrar algumas respostas, mas ele estava prestes a se deparar com ainda mais perguntas. Rumo ao local 19, Pietro encontrou um esquadrão de soldados da Fundação em uma clareira. Eles estavam em posição de sentido enquanto seu comandante andava de um lado para o outro, para cima e para baixo da linha. Os uniformes dos soldados possuíam a insígnia Força Tarefa Móvel Epsilon 6. O comandante parou em frente ao primeiro soldado da linha, bateu as mãos e informou ao soldado que começaria a inspeção agora. O comandante puxou uma longa faca e a cravou no ombro do soldado. Estranhamente, o soldado não se moveu, não fez barulho nem reagiu. Ela repetiu o processo com o próximo soldado. Isso prosseguiu até ela alcançar o 8º soldado. Desta vez, quando o comandante esfaqueou o ombro do soldado, ele visivelmente estremeceu e gritou de dor. O comandante gritou: "Temos um vivo!" Pietro assistiu os soldados erguerem suas armas e atirarem no gritante. Ele caiu no chão. O comandante passou para o último soldado e enfiou a faca em seu ombro. Não houve reação. "Estamos livres!" exclamou o comandante. "Vamos sair." Pietro esperou o esquadrão desaparecer de vista e se dirigiu ao cadáver no chão. Ele procurou armas e suprimentos médicos. Então ele enterrou o corpo e registrou o que tinha visto no log do SCP-5000. Ele não tinha ideia do porquê mataram esse soldado, ou porquê os demais não sofriam. Talvez não fossem humanos. Possivelmente havia um humano infiltrado entre um esquadrão de SCPs. Nada disso faz sentido, pensou Pietro antes de continuar. Ao chegar ao local 19, Pietro encontrou tudo em desordem, com quase todos os SCPs detidos no local tendo violado o confinamento. Ele conseguiu entrar no complexo, sem ser notado. No fundo da instalação, cientistas e pesquisadores prosseguiam com seus trabalhos, alheios ao que ocorria no mundo exterior. Devem ter seguido as ordens do Conselho 05. Pietro ouviu conversas sobre como criar o máximo número de baixas humanas, e quais SCPs deveriam ser liberados a seguir. Sentiu profundo ódio pelas pessoas na instalação. Como puderam ser tão indiferentes ao exterminar a humanidade? Observando mais os trabalhadores no local 19, notou algo estranho. Os olhos de todos pareciam frios e mortos, como se tivessem perdido a humanidade,
como se algo tivesse despojado esses cientistas de suas almas. Pietro secretamente pegou as credenciais de um membro sênior da equipe, encontrou um escritório desocupado para acessar os registros da instalação e entender melhor a sequência de eventos que levaram à guerra da Fundação SCP contra a humanidade. Ele fez login no mainframe e trouxe as entradas do final do ano anterior. Ele percebeu que, no final de 2019, um projeto chamado Numa ganhou grande interesse do Conselho 05. Segundo Pietro, o projeto estava relacionado à consciência humana coletiva, ou psicoespaço. Parece que os pesquisadores da SCP progrediram no mapeamento do psicoespaço. Infelizmente, muitos dos arquivos foram redigidos, e não havia como Pietro acessar a versão não redigida. Após Numa ser apresentado ao Conselho 05, uma série de ordens foi enviada ao pessoal sênior e diretores de local, porém, frustrantemente, essas também foram redigidas. Ele apenas viu que após enviar as ordens, uma onda de renúncias ocorreu na fundação. Suspeitamente, uma onda de suicídios também ocorreu aproximadamente no mesmo período. O que havia nestas ordens? O Conselho 05 enviou arquivos para uma equipe sênior e diretores de site, com instruções para disseminar os materiais entre seus subordinados, fazendo com que as renúncias e mortes cessassem imediatamente. Pietro buscou em todos os lugares o conteúdo desses arquivos, mas, assim como muitos dados do SCP, essa informação foi redigida. O que estava claro era que a Fundação SCP havia começado a se preparar para a exterminação da humanidade no ano seguinte. O registro de 1º de fevereiro de 2020 dizia que forças-tarefas móveis foram enviadas a todos os locais de exclusão para lidar com o pessoal. Imediatamente após a conclusão dessas missões, a Fundação declara guerra à humanidade. Foi aqui que a jornada de Pietro Wilson começou. Ele bateu frustrado no monitor do computador. O terno absorveu o impacto e esmagou o monitor pela metade. Pietro trocou para um computador não Smash e se reconectou. Ele trouxe as últimas entradas para verificar as recentes ações do Conselho 05, buscando possíveis respostas no presente. A Fundação SCP liberou o SCP-1048 em Paris enquanto ele se dirigia ao local 19. O SCP-1048 à frente de uma horda de ursos na Champs-Élysées fazia Pietro quase distinguir um grande urso de pelúcia vermelho entre os prédios. A Fundação SCP também lançava contra-ataques a qualquer organização opositora. O SCP-1290 foi usado para atacar a base da Coalizão Oculta Global. Eles também estavam usando o SCP-1440 para lavar o cérebro das pessoas e convencê-las de que precisavam se revoltar. Isso resultou em destruição generalizada, com pessoas entrando em pânico e sendo pisoteadas até a morte. Pietro achou triste que um homem velho e bondoso pudesse causar tanta destruição. Ele registrou o máximo que pôde antes de decidir que era hora de sair do local 19. Embora o SCP-5000 ainda o tornasse indetectável, ele não conseguia se livrar da sensação de que os olhos sem vida da equipe começavam a olhar cada vez mais para ele. Ao sair do local 19, Pietro viu o céu laranja iluminado por vários prédios em chamas. Ele precisava de mais respostas. Ele precisava entender por que a Fundação SCP queria exterminar a humanidade. Aprendeu muito no local 19 e estava seguro de que ao chegar ao próximo local, descobriria o propósito da Fundação e talvez como detê-la. O traje apertou mais ao redor do corpo, diminuindo a circulação sanguínea para o cérebro. Ele não conseguia se mover enquanto sua visão ficava cada vez mais escura, e mais escura, e mais escura, até ele desmaiar. Pietro acordou para se encontrar no centro do país. Fazia 3 meses que ele esteve no local 19, sem lembrança do ocorrido desde então. Seu corpo sofreu muito nesses meses. Ele tinha novas cicatrizes, e uma bandagem envolvia sua cabeça, mas o traje SCP-5000 não parecia ter um arranhão sequer.